Foi um dos tiroteios escolares mais chocantes, não pelo número de vítimas, mas por causa de quem era o atirador. Um aluno da primeira série de 6 anos da escola primária Rich Neck, em Newport News, Virgínia. A criança pegou uma arma de fogo comprada legalmente da bolsa da mãe em casa e depois a levou para a escola. Uma professora ouviu outros alunos falando sobre a arma e relatou isso à vice-diretora, Ebony Parker. Aqui está o problema. Ninguém fez nada para recuperar a arma. E mais tarde naquele dia, aquele menino de 6 anos atirou e quase matou uma professora chamada Abby Werner. Achei que estava morrendo ou já tinha morrido. Na Virgínia, uma criança de 6 anos não pode ser responsabilizada criminalmente e é até jovem demais para o sistema de justiça juvenil. Mas é claro que um crime foi cometido. Então, os promotores primeiro foram atrás da mãe do menino, que se declarou culpada de negligência infantil e foi para a prisão. Agora eles estão indo atrás do vice-diretor. Ebony Parker está em um tribunal criminal respondendo a 8 acusações de crime grave por negligência infantil por não ter agido naquele dia. Este tiroteio escolar é diferente. O atirador tem apenas 6 anos de idade. É um aluno da primeira série. E a ré criminal neste caso, a ré criminal é a vice-diretora da escola, Ebony Parker. Alguém que supostamente foi avisada sobre um aluno com uma arma em sua escola e não fez nada. O que é impressionante aqui é que uma professora foi baleada. Outros alunos não foram baleados. Uma professora foi baleada. E a ré, a vice-diretora, a defesa dela está apontando o dedo de volta para a professora. É culpa dela, ela não agiu. Quem é o culpado aqui e a vice-diretora deveria ir para a prisão? Eu sou Vinnie Politan, vamos investigar. Eu cobri muitos tiroteios em escolas ao longo dos anos na Corte TV, e acho que o que mais me marcou foi o tiroteio na Parkland High School, porque conversei com muitos dos pais das crianças, as vítimas daquele caso. E você olha para aquele caso e pensa, quem é o responsável? Bem, no fim das contas, sim, o atirador é o responsável. Mas eu tive a sensação de que ninguém ali sentiu que a justiça foi feita. Também cobri o tiroteio na escola de Oxford, em Michigan. E nesse caso, os pais foram considerados responsáveis pelas ações do filho deles, o atirador da escola de Oxford. E tanto a mãe quanto o pai foram para a prisão pelo que sabiam, pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer, para proteger todos dentro daquela escola quando o filho deles entrou lá com uma arma que eles compraram para ele. E o que estamos vendo agora é uma espécie de expansão por parte dos promotores em reação a esses tiroteios em escolas. Quem eles estão responsabilizando? Na Geórgia, vimos outro caso em que outro pai foi responsabilizado pelas ações do filho. O filho dele foi o atirador. Ele não atirou em ninguém, mas sabia dos problemas do filho e forneceu a arma. Agora, o caso do qual estamos falando aqui, a mulher que é baleada é uma professora. O atirador tem 6 anos de idade. Ele está na primeira série. Ele é um aluno da primeira série que já teve vários problemas. Mas naquele dia, outros alunos estavam dizendo aos professores que esse aluno, esse garoto da primeira série, estava com uma arma. Uma dessas professoras era Abby Werner, que foi avisada por outros professores de que um dos seus alunos estava com uma arma. Ela foi e conversou com o vice-diretor. Outros professores também teriam falado com o vice-diretor, que não tomou nenhuma providência. Agora, Abby Werner é a professora que leva o tiro. Milagrosamente, ela sobrevive a esse tiroteio. E ela processou a vice-diretora Ebony Parker. Havia um seguro que cobria tudo isso, mas ela processou e ganhou 10 milhões de dólares. Ela ficou profundamente traumatizada e o júri concluiu que Ebony Parker, a vice-diretora, não fez nada naquele dia. E ao não fazer nada, foi negligente, gravemente negligente, ao causar esse tiroteio e todo o perigo. Consegue imaginar se os alunos também fossem baleados naquele dia?
Você imagina se Abby Werner tivesse morrido? Ela sobreviveu para contar sua história. Agora, neste caso, estamos indo um passo além com Ebony Parker. Não se trata de dinheiro, não se trata de um processo civil. É sobre a liberdade dela, se ela vai ou não para a prisão, como fez a mãe do aluno da primeira série que se declarou culpada. Por negligência infantil grave, foi para a prisão pelo que seu filho de 6 anos fez. Agora, os promotores deste caso querem mandar essa vice-diretora para a prisão pelo que ela fez, mas, na verdade, pelo que ela não fez. Ela sabia disso. Ela supostamente tinha a capacidade de fazer algo naquele dia, mas não fez. E é por isso que eles estão indo atrás dela. A parte deste caso que mais me intriga é que o réu está culpando a vítima do tiroteio. Abby Werner, a professora, aquela que levou o tiro, que quase morreu e que venceu um processo contra Ebony Parker. Agora, Ebony Parker está apontando o dedo de volta para ela, dizendo que a professora é quem deveria ter tomado uma atitude. A professora estava na sala de aula. A professora sabia, e a professora não fez nada, fazendo com que ela própria levasse um tiro. É uma defesa fascinante, é uma defesa muito perigosa. E eu vou chegar à parte do caso em que a defesa interroga Abby Werner no banco das testemunhas, tentando fazer com que o júri entenda isso. Ela é a culpada por ter levado um tiro no rosto ou por ter sido baleada por aquela criança de 6 anos. Mas vamos começar dando uma olhada no depoimento de Abby Werner, ouvida pela acusação, enquanto ela conta sua história ao júri sobre o que estava acontecendo naquele dia, o que ela sabia, quando soube, para quem contou, e por fim, o que aconteceu com ela. Vamos dar uma... Você mencionou que ensina alunos da primeira série. Qual é, em média, a idade dessas crianças? Por volta de 6 anos. E quantos alunos... Estou pedindo apenas uma estimativa aproximada, mas quantos alunos havia na sua turma, mais ou menos? Por volta de 20, talvez mais, talvez menos. Claro. Quero falar com você sobre um aluno em particular que identifiquei como JT. Você sabe de quem estou falando? Sim. Alguns dias antes de 6 de janeiro, houve um incidente com JT na sua sala de aula? Sim, houve. Agora, JT, ele era um aluno regular da sua turma? Ele era da sua turma regular? Sim. Era sim, certo. E então, alguns dias antes, que incidente aconteceu com JT? Naquela quarta-feira, o aluno pegou meu celular e apontou ele para o chão. Perguntei sobre o comportamento dele antes do episódio com o celular. Sim, ele estava sendo desafiador, dizendo não para mim. Certo. E como ele conseguiu o seu telefone, se você sabe? Era a hora do nosso pequeno grupo de leitura. E meu telefone tinha tocado do outro lado da sala de aula, onde estava o telefone da escola. E quando voltei para a mesa do meu pequeno grupo de leitura, vi ele com o meu celular. Certo. E o que ele estava fazendo? Você lembra como ele estava naquele momento? Simplesmente muito desafiador, quase como uma expressão desafiadora. Faza. Depois que ele quebrou seu telefone, você faz algo para que ele tenha alguma consequência? Ou o que acontece? Sim, eu imediatamente tive que atravessar o corredor até a sala da minha professora líder, a senhorita West. Certo. E você sabe o que a senhorita West fez a partir daí? Se você não souber, tudo bem, mas se souber. Eu me lembro que pedi para ela usar o radiocomunicador para pedir ajuda. Tudo bem. E você sabe o que aconteceu, se é que aconteceu algo com o JT como resultado de ele ter quebrado o telefone? Não. Ok. Ele foi à escola no dia seguinte? Não.
E então ele veio para a escola no dia 6 de janeiro? Sim. Certo. Só um segundo. Então, há um histórico com o aluno, certo? Ele pega o celular da professora e quebra. No dia seguinte, ele não vai à escola. Parece que foi suspenso ou mandado para casa. Mas essa é uma parte importante de todo esse cenário, que esse é um aluno com histórico, um histórico de violência e de comportamento agressivo contra a professora. Então, tenha isso em mente e acho que o júri também terá que ter isso em mente enquanto eles ouvirem as evidências sobre o que aconteceu no dia do tiroteio. Agora, não é um aluno qualquer, é um aluno que, você sabe, alguns dias antes tinha quebrado o celular da professora. Já deveriam existir sinais de alerta se algo estivesse acontecendo com o comportamento dele. Vamos assistir mais um pouco. Durante o decorrer do dia, você ficou sabendo que uma criança estava armada? Sim. Isso foi porque alguém disse que a criança estava armada? Sim. Quem te disse isso? Ou em crianças especiais em Quebec. Qual era a sua preocupação quanto a isso ser compartilhado com a administração? Você ia compartilhar isso? Eu não. Kovac foi e contou para a administração. E vamos garantir que isso Está pronto. Assim você pode pegar. Por favor. Sobre essa objeção, está indeferida, meritíssimo. É tão legal. Obrigado. Depois desse ponto, você ficou preocupado o suficiente para ficar de olho em JT? Sim. Conte-nos sobre suas observações a partir daí. especificamente em que momento? Sim, então em algum momento sua turma vai para o recreio? Sim, você está lá? Sim, certo. O que você observou naquele momento, se é que observou algo que te preocupou? Eu percebi que a estudante estava usando uma jaqueta grande demais, com as duas mãos nos bolsos, que permaneceram nos bolsos o tempo todo. Isso é algo que me chamou a atenção. Certo. Eu só quero que você descreva qualquer coisa preocupante sobre JT que tenha acontecido na sua sala de aula depois do recreio. Sim. Se houver alguma. Ambas as mãos estão no bolso do casaco o tempo todo. Ele usava o casaco na sala de aula? Sim. Não tirou depois do recreio. So, Miss Warner, em algum momento no... Lembre-se para onde a defesa está indo agora. Eles vão colocar a culpa nela, como se fosse culpa dela. Então ela deveria tomar alguma atitude? Ela tem permissão para agir? E há uma verdadeira discrepância neste caso sobre quais obrigações um professor tem, quais poderes um professor tem no distrito escolar para tomar atitudes com os alunos, ou se isso é uma função administrativa de um diretor ou vice-diretor neste caso. Isso é algo muito importante aqui. Mas a defesa vai dizer, escute, esse é o seu trabalho. Você é quem achou isso suspeito. Você é quem tem essas observações. Você precisa agir. Vamos continuar assistindo. Em algum momento do dia você se machucou? Yes. Conte para nós o que imediatamente precipitou isso. Descreva para a gente. Isso chegou ao ponto em que eu vi pelo canto do olho um movimento do aluno. Eu vi o estudante olhando para mim. Eu olhei para lá. Uma arma estava apontada diretamente para mim. Ele estava segurando uma arma, o estudante, e ela estava apontada diretamente para mim. E então eu fui baleada. E em que parte do seu corpo a bala te atingiu, se atingiu? Ela atravessou minha mão esquerda e entrou no meu peito. O que você fez a partir daí? Eu me lembro. As crianças estavam saindo da sala de aula. O West estava do outro lado do corredor.
Ela abriu a porta e estava ajudando os alunos. E eu fui para a secretaria. No momento em que o tiro foi disparado, estou te pedindo para estimar quantas crianças estavam na sua sala de aula. Não peço que ela especule, mas que informe uma faixa de quantas havia lá naquele momento. Não é adivinhação, ela estava presente. Eu estimaria. Eu diria que provavelmente é o mesmo de antes, mas estimo um pouco menos. Eu estava sem 1 ou 2 alunos naquele dia. Mais de 20, ok. Obrigado. Você relatou quando uma arma foi apontada para você? Nesse momento, há alguma criança no seu campo de visão? Sim, você poderia descrever isso. É durante a aula, no meio de um pequeno grupo de leitura, então tenho alunos por perto. Também tenho alunos em suas carteiras. Tenho alunos muito próximos. Havia algum aluno que estava a poucos centímetros de JT? Sim. Havia algum aluno entre você e JT? Não me lembro. Ok. Espere aí por um segundo. O que está acontecendo aqui? E o que está acontecendo é que os promotores estão tentando convencer esse júri. A responsabilidade que um vice-diretor tem de manter as crianças seguras. Nenhuma criança foi baleada aqui. O professor foi baleado. Ela é uma vítima de um tiroteio. Não sei como ela sobreviveu, mas incrivelmente ela conseguiu. Mas os promotores, diante deste júri, estão tentando deixar claro que, quando mandamos nossos filhos para a escola, o vice-diretor é responsável por mantê-los seguros. O sistema escolar estabelece um protocolo que dá ao vice-diretor certos poderes para agir da melhor forma para manter todos em segurança. E concede ao vice-diretor a capacidade de fazer coisas que, segundo os promotores, um professor não pode, um auxiliar de professor não pode, ninguém mais pode fazer. E esse dever é tão significativo neste caso porque você tem uma criança de 6 anos empunhando uma arma em uma sala de aula onde há outras crianças de 6 anos. Essa história ganha uma perspectiva completamente diferente. Se a professora morrer ou se outros alunos forem feridos e baleados aqui. Mas quero que pense em um pequeno detalhe. E se isso fosse diferente? Se esse fosse um caso em que a professora não foi baleada, mas um aluno foi baleado, talvez um aluno tenha sido morto por esse outro aluno. Os promotores iriam atrás da professora, assim como do vice-diretor, por não terem tomado uma atitude? E eu acho que isso faz parte do que a defesa quer fazer, é colocar a responsabilidade na professora. Fico me perguntando, nesse novo mundo em que vivemos, onde mais pessoas são responsabilizadas criminalmente por atiradores em escolas. Será que os promotores teriam ido atrás da professora se ela não tivesse sido a vítima do tiroteio e outro aluno tivesse sido por causa da inação dela naquele dia? Então agora é hora do contra-interrogatório, e esse é um momento muito importante. Esse é um momento crucial para a defesa. Lembre-se, eles estão indo atrás dela. É culpa da professora, ela é responsável pelo que aconteceu com ela é culpada por colocar todas as outras crianças em risco, em perigo. Esse contra-interrogatório ocorreu mesmo após essa mulher levar um tiro no peito e quase morrer. Eles têm que fazer isso. Eles têm que fazer o júri pensar que a mulher que levou o tiro é a culpada.
Este é o caso da defesa. Então vamos para o contra-interrogatório. Então, basicamente, JT estava na sua aula no dia 6 de janeiro. Isso está correto? Você relatou que ele estava um pouco fora de controle, sendo um pouco violento naquela manhã. Isso está correto? Ele parecia estar estranho e parecia estar agressivo. Ok. E você teve algum contato com a senhorita Kovac? Está correto? Sim. Ok. E você teve contato com a senhorita Kovac antes de ir para o parquinho no recreio? Está correto? Sim. Ok. Espere um segundo, preciso apontar isso. O tom do advogado de defesa é de contra-interrogatório. Isso aqui não é hora de Perry Mason. Ele sabe que essa é uma pessoa que levou um tiro no peito, então é alguém calmo, tranquilo, mas ele ainda precisa apresentar seus argumentos. Mas ele não precisa gritar com ela, não precisa berrar com ela, não precisa ser super agressivo com ela, acusatório. Ele pode fazer do jeito que está fazendo e ainda assim ser eficaz. Vamos assistir. No depoimento direto, você disse que a senhorita Kovac lhe contou que JT estava armado. Isso está correto? Ela me disse que o aluno havia contado para outros alunos que tinha trazido uma arma com ele. Isso não é. Esse não foi o seu depoimento direto. Você disse que a senhorita Kovac lhe contou que ele estava armado. Esse foi o seu depoimento. Está correto? Aqui hoje. Sim. Eu disse isso. Não, me desculpe se eu disse isso. Me disseram especificamente que ele estava contando para outros alunos. Então, com base nas informações que você recebeu da senhorita Kovac, você acreditava que o aluno estava armado. Está correto? Isso passou pela minha cabeça, sim. Ok. Então passou pela sua cabeça que ele tinha uma arma. Está correto? Quando me disseram o que me disseram, era possível. Ok. Então, se ele estava armado, isso era um risco para os alunos, certo? Sim. Ok. Então você não tomou nenhuma providência para separar JT dos outros colegas de classe dele. Isso está correto? Sim, tudo bem. E então você permitiu que ele fosse para o recreio sabendo que ele poderia estar com uma arma. Isso está correto? Sim. Você poderia ter recusou deixá-lo ir ao recreio. Poderia tê-lo afastado dos colegas. Está correto? E do meu lado, sim, eu poderia totalmente. Ok. Espere aí. E então, uma enorme admissão bem ali. Isso é enorme. E lembre-se, quando o celular dela foi quebrado, ela realmente o separou da turma. A defesa busca mostrar que a professora realmente possui alguma capacidade para manter todos seguros, disciplinar e afastar uma criança do local. Então, se você está separando uma criança porque ela está quebrando um celular, por que não faz o mesmo se ela está com uma arma? Este é o ponto que a defesa destaca aqui, sem gritar ou elevar a voz, apenas deixando claro. Vamos assistir. E então você permitiu que ele voltasse para a sua sala de aula com outros alunos. Isso está correto? Sim. Ok, nada impediu você de excluí-lo da sala de aula. Isso está correto? Sim, ok. E nada impediu você de realmente tirar JT da sala de aula e levá-lo até a secretaria administrativa. Isso está correto? Sim, ok. Então, na quarta-feira, JT estava causando transtorno e você realmente o tirou da sala de aula. Isso está correto? E você também avisou a administração, está correto? Pessoalmente, não. Ok, mas você tomou providências para garantir que a administração fosse notificada, está correto? Pessoalmente, não. Você não tomou nenhuma providência. Tudo bem. Você concorda que a possibilidade de haver uma arma de fogo na sala de aula é muito mais grave do que o JT quebrar o celular dele. Está correto? Sim. Você não.
uma vez que ficou preocupado ou ciente da possibilidade de haver uma arma de fogo com o JT, você não avisou pessoalmente a administração sobre isso? Eu acredito que ele tem uma arma. Está correto? Correto, certo. Você pessoalmente não chamou a polícia. Está correto? Correto. Você pessoalmente não pediu para ninguém remover JT da sala de aula. Está correto? Correto. Você admitiria que a primeira pessoa responsável por proteger os alunos na sala de aula é você, como professor? Está correto? Correto. E você admitiria que não tomou nenhuma medida para proteger os alunos de JT, que, nas suas palavras, poderia estar armado com uma arma de fogo. Está correto? Não penso assim. Ok. Que ações você tomou para proteger os alunos de OT estar com uma arma de fogo? Isso pode esbarrar na regra do ouvir dizer e eu não tenho certeza. Mas pelo conhecimento que eu tinha naquele dia, eu sabia que ela tinha sido informada por outras pessoas. Estou falando sobre o que você fez. Quais ações você tomou? Com certeza. Tudo bem, sua resposta é com certeza. Desculpe, qual era a pergunta? Certo. Que ações você tomou pessoalmente para proteger os alunos da sua sala do JTB e de possíveis danos? Eu confiei nos meus colegas. Tudo bem. Tudo bem? Entendo o que a defesa está fazendo aqui, né? Todos nós já entendemos isso a esta altura. Mas aqui vai uma pergunta. A omissão do professor justifica a omissão do vice-diretor? Certo? Ei, tipo, um jurado pode estar sentado lá e dizendo: bem, sim, o professor deveria ter feito algo, mas o vice-diretor certamente também deveria ter feito algo. E só tem uma pessoa sendo julgada agora. Então, isso é uma possibilidade. E posso dizer, Abis Werner ainda parece tão traumatizada naquele banco das testemunhas. E ela queria ser professora. Ela queria ajudar as crianças. Ela entra em uma sala de aula e acaba sendo baleada por uma delas. Ok, vamos recuar um pouco agora. Vamos recuar e olhar para o quadro geral desse caso. E as declarações iniciais são realmente um roteiro para cada lado. Vamos começar dando uma olhada na acusação aqui. Vimos o que a principal testemunha disse, provavelmente a mais importante do caso, por isso depôs primeiro. Mas vamos ver o plano geral aqui que os promotores têm, sua estratégia geral e o raciocínio por trás de acusar Ebony Parker de 8 acusações de crime grave de negligência infantil e querer mandá-la para a prisão. Vamos assistir. Eu entendo, e talvez você entenda que nesse incidente uma professora foi baleada. É uma tragédia terrível, sinto muito pela senhorita Werner. Mas este caso não é sobre a senhorita Werner. Este caso é sobre as crianças que viveram esse evento na sala de aula desse aluno. Pare aí mesmo. Logo de cara, ele já mudou todo o foco desse julgamento para este júri porque houve um processo civil, certo? E tudo aquilo era sobre a professora Abis Werner. Este promotor diz: não, senhoras e senhores, não é sobre ela. É sobre as crianças. É sobre as crianças. Acho que há 2 motivos para isso. Um é o dever óbvio que o vice-diretor tem de manter as crianças seguras em primeiro lugar. E acho que, em segundo lugar, ele também sabe o que acabamos de vivenciar, que o réu vai apontar o dedo para a professora e culpá-la. E ele diz: olha, o que aconteceu com ela é horrível, mas este caso é realmente sobre as crianças. Jogada brilhante do promotor. É disso que se trata este caso. Vocês vão ouvir essa professora porque ela testemunhou os acontecimentos. Mas ela é uma testemunha. As vítimas desse crime são as crianças.
A Ré, doutora Ebony Parker, era a vice-diretora da escola primária Rich Neck na época. Ela era a pessoa que recebia para cuidar dessas crianças. E por volta das 11h40 da manhã, a senhorita Werner tinha visto uma criança em particular que você vai descobrir que tem um longo histórico. Um longo histórico de problemas disciplinares dos quais o Dr. Parker já estava ciente muito antes de 6 de janeiro de 2023. Mas a senhorita Werner observou algo sobre esse aluno que a preocupou. Você vai ouvir dela e vai saber qual era essa preocupação. E então ela vai te contar que foi até a doutora e a alertou. Alertou a doutora que essa criança, a quem nos referimos como JT, estava agressivo. Você vai ouvir que ela disse: "Eu não sei o que vou fazer se ele me bater." Esse é o conhecimento que o Dr. Parker tinha sobre o histórico de JT. É isso que eu quero, mas às 11h45 da manhã, esse Warner entra, diz a Parker que JT está em um estado de ânimo violento e o Dr. Parker não responde a ela. Olha para ela com expressão vazia por um momento e depois volta ao trabalho em seu escritório. O aviso foi ignorado. Você vai ouvir que o passado dessa criança significa que nenhum aviso deve ser ignorado. Porque você vai ouvir o depoimento de uma professora que ensinou JT no ano anterior. Você vai ouvir sobre a violência que essa professora sofreu nas mãos de uma criança do jardim de infância. E você vai ouvir sobre o relato que essa professora fez para o Dr. Parker naquele ano. E que a resposta do Dr. Parker foi um olhar vazio, depois abaixou a cabeça. Não faça. A mesma resposta que ela teve às 11h45 da manhã, no dia 6 de janeiro. 2023. Mas esse aviso não foi o único. Às 12h20, uma especialista em leitura diz ao Dr. Parker que acha que talvez JT esteja com uma arma de fogo. Ela disse que pode ser de brinquedo ou de verdade, não sabe. Ela acha que JT está com uma arma de fogo. Vou revistar. Não entendo a falta de ação agora. Já cobri histórias em que uma criança só faz o sinalzinho de arma com os dedos e acaba sendo suspensa e tendo problemas. E aqui, uma criança com um suposto histórico, informações de que ela pode estar com uma arma e não há nenhuma ação. O promotor está deixando tudo muito claro. Se ele tem provas para sustentar isso, revistem a mochila dele. Dr. Parker realmente não responde a ela, mas ela vai e revista a mochila. Não encontra nada relacionado a isso. Enquanto isso, há algumas situações preocupantes acontecendo no parquinho com JT. E você vai entender por que professores e orientadores passam a esperar isso. JT tirou a arma de fogo da mochila, colocou no casaco e está andando com ela em um parquinho cheio de alunos do ensino fundamental na escola primária Rich Neck. Você vai ouvir que ele mostrou para outro aluno que então denunciou. Jovem RR. Relatou exatamente o que tinha visto para um professor. Ele estava apavorado. Compreensivelmente abalado, chorando quando relatou o que tinha visto. Às 12h30, esse especialista em leitura volta para o Dr. Parker e diz: "Acho que ele está com a arma no casaco." Não faça isso. A mãe dele chega aqui logo.
Só posso imaginar como isso fez a gente se sentir. Por volta da 1 da tarde, um orientador escolar vai até o Dr. Parker e diz: "Quero revistar a criança. Posso revistar ele?" Ela diz que não. A mãe vai servir de modelo para você. Por mais de 1 hora, várias pessoas foram até a doutora Parker e disse a ela que havia uma criança armada em uma escola primária correndo por aí, interagindo com crianças na sala de aula, crianças no parquinho, crianças nos corredores. Vários avisos foram levados diretamente a ela. Ela disse para não fazer nada. Não fazendo nada. Então, além de supostamente não fazer nada, ela também diz para os outros não fazerem nada. Isso é um grande problema. Como dizem no mundo do entretenimento, vai ser difícil superar isso. Essa foi uma declaração de abertura muito forte por parte da promotoria. Então, como réu, seu trabalho é um pouco diferente. Você não precisa provar nada em um caso, mas neste caso, eles estão fazendo isso. Nós sabemos qual é o tema. Então, você precisa preparar o terreno para isso. Você precisa apresentar um roteiro para que o júri olhe para outro lugar. Não olhe para o réu. Quero que vocês olhem para cá, não para lá. Não olhem para o meu cliente. Olhem para lá. É aquele ali que é o culpado aqui. Então vamos voltar para o tribunal e assistir à declaração de abertura da defesa, enquanto eles tentam fazer com que o júri se concentre na professora que foi baleada, em vez do assistente da direção ou vice-diretor que não fez nada. Há um pensamento que quero que vocês mantenham em mente durante todo o julgamento. E isso é baseado nas ações deles. Isso não era o que viria a se tornar. Não existe ação que não fosse um agora. Eu já falei muito sobre a minha vida e essa crise contínua. E que o Dr. Parker era a única pessoa que tinha conhecimento da crise e autoridade para agir. Eu diria que isso não é preciso, não é verdade. Pense bem sobre isso. Quem foi a única pessoa que esteve presente do início ao fim? E essa pessoa fui eu mesmo. Ok, com base nas ações dela, ela não agiu como se houvesse uma arma presente. Então, se ela achava Que havia uma arma presente? Então, as ações dela deveriam ter sido separar a criança, que era o JT, dos colegas de classe, ou separar os colegas de classe do JT. Ela não fez isso. Também havia outra pessoa que tinha suspeitas, e essa pessoa era a Amy Klobuchar, certo? Ela achou que havia uma arma. Para iniciar a autoridade de separar o JT dos colegas de classe ou iniciar a separação dos colegas de classe do JT. Isso não aconteceu. A promotoria mencionou que JT havia 2 que não estavam em conformidade com esta ação coletiva. E havia 2 professores da escola que observaram as coisas que estavam acontecendo. Ele disse que isso os deixou alarmados. Mas com base nas ações deles, eles não precisaram responder como indivíduos. Em uma crise é tão perigosa para esses alunos? Nós não separamos JT dos colegas de classe dele. Nós não separamos os colegas de classe dele de... Espere aí. Enquanto ouvimos essa introdução, é interessante, não é? Porque o professor está basicamente sendo, ou o vice-diretor está sendo processado por não fazer nada, por ter o conhecimento e não agir. Aqui ele está tentando argumentar que os professores tinham o conhecimento e não agiram. Mas alguns desses professores foram até Ebony Parker para contar a ela. Então eles não simplesmente não fizeram nada, eles fizeram alguma coisa. Eles avisaram a administração, pode haver uma criança com uma arma aqui. Então eles tomaram alguma atitude. Ele quer que eles tomem uma atitude diferente ou uma atitude mais específica. E eu não sei se o júri vai enxergar dessa forma. Eles deveriam ter cuidado de tudo, mas não é como se não tivessem feito nada. Eles fizeram, e essa é a base dessa acusação.
Eles deram as informações para a administração como deveriam de acordo com as diretrizes. Vamos assistir mais um pouco. Então, a promotoria está dizendo que só o Dr. Parker tinha autoridade. Cada uma dessas pessoas tinha autoridade para remover aqueles colegas de classe ou remover o JT se achassem que aqueles alunos estavam apresentando qualquer tipo de ameaça, dano ou perigo. No início deste julgamento, e precisamos que vocês entendam que neste momento o Dr. Parker goza da presunção de inocência. Neste momento, A promotoria precisa provar, além de qualquer dúvida razoável, que Parker é culpada das acusações que apresentou. A promotoria precisa provar que o Dr. Parker era um guardião ou outra pessoa responsável pela guarda ou pela educação. antes do Dr. Parker ali. Havia uma criança, essa aqui. A promotoria deve provar que o Dr. Parker pode cuidar das crianças, então ele as acompanha e ajuda na escola, certo? Qual é o respeito dele pela vida humana? Quem foi a pessoa que viu esses acontecimentos do começo ao fim? Essa foi a professora, As Werner. Quem foi outra pessoa que praticamente viu tudo antes sobre o parque? Esse foi Andy Kopecky, o recepcionista. Havia outra pessoa que viu tudo. Com certeza será um médico chamado Sr. Ross. Se a promotoria quiser acusar o Dr. Parker, e quanto às outras pessoas que tiveram contato direto com essa criança JT? Eu acredito que a promotoria não será capaz de provar, além de qualquer dúvida razoável, que o Dr. Parker é culpado desses crimes. Ao final do julgamento, pedirei que o Dr. Parker seja considerado inocente. Entendido? Eu preciso que vocês sempre considerem, com base nas ações deles não houve crise, não havia arma. Com base nas ações deles não houve crise. Não havia arma. Tudo bem. No fim, o argumento dele é que não é justo. Se eles não foram acusados, Ebony Parker também não deveria ser. Não sei se o júri vai ver assim. Vamos ver, este é um caso importante e envolvente. Mais uma vez, outro desses processos agressivos em casos de tiroteio em escola, indo atrás de alguém que não seja o atirador. A acusação aqui é negligência infantil, certo? Não é pelo tiro na professora, mas por negligência infantil. Porém, a teoria é a mesma. Estamos responsabilizando outras pessoas quando ocorre um tiroteio em escola. E uma acusação agressiva, sabe? Talvez tenha algum impacto, mas precisamos impedir isso antes dos tiroteios. Antes dos tiroteios. Pois se só processamos as pessoas após um tiroteio em escola, o que isso indica? Que ocorreu outro tiroteio em escola. No final das contas, só espero que todos os adultos responsáveis por nossas crianças criem mais medidas de segurança e uma maneira melhor de manter nossos filhos seguros, porque, poxa, eles merecem isso. Muito obrigado por assistir. Sou Vini Politan. Até a próxima. Enquanto isso, não se esqueça de abraçar as crianças.